E além de planejamento, é preciso também se adaptar nesses novos tempos. Até o sistema judiciário está inovando e fazendo julgamentos online. E para falar sobre isso, está aqui comigo o advogado Marcelo Cruz. Vem aqui, Marcelo Cruz, ele que é doutor, ele é advogado, tudo bem? Tudo jóia, Agora Paulo. tem que se cumprimentar de longe. É verdade, né? Só saudações à distância. Mas que bom que você veio aqui nos nossos estúdios. Você participou da primeira sessão de julgamento do TRF-3, foi isso? Foi isso, Paulo, foi isso. O Tribunal Regional Federal, a 11ª turma, presidida pelo desembargador federal Nino Todo, acabou inovando, né? E trouxe, na semana passada, na última quinta-feira, a primeira sessão virtual de julgamento daquela turma, da 11ª turma do TRF-3, com sustentações orais. Ou seja, eram aproximadamente 30 pessoas em uma sala virtual, dentre elas desembargadores federais, procuradora da República e diversos advogados. Eu tive o prazer, obviamente, de participar da primeira sessão. Para mim foi uma honra, porque é um marco do nosso egrégio tribunal. E participar desse marco realmente fica para mim a história gravada na minha história de uma forma bem significativa. Essa mudança ela é positiva para o direito? O que você acha? Vocês tiveram que fazer também essa mudança, né? Isso que eu ia falar. Eu tenho posicionamentos distintos em momentos diferentes. Ou seja, para a atual situação, né, é de suma importância, porque a justiça não pode parar. Existem pessoas que estão presas aguardando julgamento, outras que aguardam medidas judiciais de urgência. Então, obviamente, Paulo, o judiciário brasileiro não pode parar. Então, eles acharam este meio, esta ferramenta, né, que é através, obviamente, da internet, julgamentos virtuais sendo realizados no nosso Brasil. Então, você é um advogado de experiência, né, quem está começando a carreira agora tem que ficar esperto com isso, né? Todos precisam. Até conversei com a minha equipe, eu presido atualmente a Associação Nacional da Advocacia Criminal, a ANACRIM, no estado de São Paulo, e debatemos bastante sobre o tema. Porque é um momento, Paulo, onde precisamos parar para refletir, né? As mudanças estão acontecendo, muitas delas chegam para ficar. Obviamente, esses julgamentos virtuais, um despacho com o juiz, é muito interessante em algumas situações. Muitas vezes o advogado tem que se locomover quilômetros de distância para ir simplesmente despachar uma petição com um magistrado. Sim, às vezes você tem processos, por exemplo, no Rio de Janeiro. Perfeitamente. Você é muito conhecido lá no Rio. Se pudesse continuar desta maneira, você não precisaria se deslocar para o Rio. Perfeitamente. E você acha, na sua experiência, que pode, depois que passar a pandemia, em algumas sessões acontecer isso ou não? Eu acredito, Paulo, que vem para ficar. Eu acho que é uma tendência que vem para ficar. Não deve acabar de uma forma emergencial os julgamentos presenciais. É o que eu ia concluir, inclusive, Paulo, porque eu também acho muito interessante, nada igual olho a olho, né? O olho a olho, a expressão, a reação no seu olhar, no seu posicionamento, no tete a tete, não existe nada igual. Obviamente, nada vai se comparar à reação, à relação pessoal. Mas é uma tendência que deve vir para ficar em casos realmente pontuais. Deixa eu fazer uma pergunta, tudo Fala, bom? seu Getúlio. Tudo bem, Getúlio? Saudade de você, meu amigo. Também. Deixa eu te perguntar, com esse processo via internet, caso isso acabasse se mantendo depois da pandemia, o senhor acha que os processos iriam andar de uma forma mais rápida ainda? Por que não, Getúlio? Obviamente que há celeridade, né? Porque, obviamente, com tudo isso, cada desembargador, por exemplo, Getúlio e telespectadores aqui do programa Voz da População, que acompanham realmente muito de perto, cada desembargador naquele julgamento, Getúlio, estava em um local diferente. Então, não houve a necessidade de uma reunião,
de instalar toda uma sessão dentro de um ambiente do tribunal, cada um no seu canto, eu no meu escritório, o presidente da turma, desembargador Nino Todo, em um determinado local dele, o outro desembargador num outro local, o terceiro desembargador em um terceiro e diverso local. Então, tudo isso acaba agilizando, obviamente, né, Getúlio? Não há necessidade de tantos agendamentos, obviamente, em datas pré-determinadas. Facilita a logística, né? Com certeza, Getúlio. Olha, já que você é advogado criminalista, queria que você falasse um pouco desse lado criminal, né? As pessoas, por exemplo, que estão presas nesse momento, elas estão... o julgamento está parado, não está parado, porque às vezes a pessoa que está presa, ela tem pressa para sair, né? E ela fica preocupada, a mãe desse preso, ela, né, a família desse preso. Às vezes o crime, ela acha, poxa, por que está acontecendo essa pandemia? As coisas estão andando, não estão? Como que está funcionando? Os prazos estão suspensos dos processos. Sejam processos virtuais, sejam processos físicos, os prazos estão suspensos. Outrora, as medidas emergenciais, como mandado de segurança ou ordem de habeas corpus, que se refere à soltura, Paulo, essas medidas emergenciais podem ser impetradas e serão de pronto analisadas pelo judiciário brasileiro, né? Deixa eu só aqui ressaltar algo importante, porque pouca gente sabe. Agora, em época de pandemia, né, que os nossos tribunais, como o TRF fez na última semana, o julgamento virtual, e aqui eu vou referendar o trabalho de um magistrado fruto da nossa região, aqui da Baixada Santista, que já há algum tempo, antes mesmo da pandemia, vinha realizando, né? O doutor Frederico Messias, um brilhante magistrado da nossa região, já atendia os advogados para despachar via Skype. Olha que coisa interessante, né? Já há muito tempo, Sua Excelência, o magistrado Frederico Messias, a qual eu referendo neste momento da nossa região, já implantava esse sistema aqui na Baixada Santista. Muito bom. E as pessoas, por exemplo, que a gente estava falando das pessoas que estão nos presídios, né? E essas pessoas que acabaram saindo dos presídios, que a gente tem escutado notícias, que não estão voltando para a cadeia por causa da pandemia. Porque também a pessoa sai, ela pode ter o contágio e voltar para dentro da prisão. Os indutos? Como que está isso? Porque falaram que agora tem muitos presos que estão fora da cadeia. Eles suspenderam também essas saídas temporárias, como nós tínhamos no Dia das Mães. E né? quem saiu? Não teve... Quem saiu não volta. A última saidinha eles já tinham voltado, já tinham retornado. E aí nós tivemos aqui na nossa região, vocês devem lembrar, uma fuga em massa. Uma fuga em Mongaguá, né? No presídio Rubens Aleixo, aqui em Mongaguá, justamente quando começaram a ventilar a impossibilidade das saídas temporárias. Alguns presos se desesperaram e acabaram aí... As saidinhas estão suspensas, então? Estão suspensas. O que acontece, há uma recomendação do CNJ, a recomendação 62 do CNJ, para que os presos que se encontrem naquele quadro de risco, ou seja, com alguma doença grave... Comorbidade, né? Perfeitamente. Seja reexaminada a necessidade da permanência dele nos presídios, porque obviamente são pessoas com uma facilidade maior de contágio e obviamente uma vez contagiada uma dessas pessoas, isso pode se proliferar em centenas de milhares de pessoas. Independente do crime? Independentemente do crime, seu Getúlio. O que se analisa aqui na recomendação especificamente, né, o quadro de saúde daquele preso, onde pode ser facilmente contagiado. Obviamente, Getúlio, que a análise judicial deve ser sempre feita caso a caso, né? Então, quanto mais grave o crime cometido, maior o critério de avaliação do judiciário para eventual concessão da soltura diante da recomendação do CNJ. Olha, você que tem alguma dúvida, quiser falar com o Marcelo Cruz, ele que é advogado criminalista, conhecido no Brasil inteiro, já participou aí de entrevistas
né, do apresentador aqui do SBT, que Nosso é teu Cabrini, amigo. Cabrini, Cabrini, um abraço que é- ao Cabrini e que toda é a sua teu equipe. amigo também, aí. Querido Cabrini, uma pessoa muito Isso. querida. Então você é uma pessoa que tem aí muito know-how na área criminalista, da advocacia. Então as pessoas que tiverem perguntas, aí você volta aqui para responder. Será um Pode prazer, ser? Paulo. Será um prazer, mas esse elogio vem de um amigo que é o Paulo Mansur, pessoa que eu também admiro bastante. Por onde eu ando, Zona Noroeste, por onde eu vá andar aqui na nossa cidade, tem sempre uma boa ação do seu programa, do programa Voz da População. Isso é muito legal pra gente, isso me honra ser seu amigo e participar sempre desse programa. Que Deus abençoe a todos. Getúlio, prazer sempre revê-lo, viu, querido? Opa, também, hein? Fica com Trate de Deus. voltar. Obrigado, Marcelo Obrigado, Cruz. fica com Deus. Grande abraço Tchau, para tchau. você.